Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Muito bom dia, amigos, ouvintes e telespectadores do Madrugada com Deus. Dizemos ouvintes porque estamos falando para a Rádio Imembuí e telespectadores porque estamos também nos dirigindo ao povo que acompanha aí pelo YouTube. Vocês devem estar estranhando, né? Quem é esse cara aí? Poxa, eu sou Paulo de Moraes, um fraternal abraço a todos. Fui hoje aqui designado para apresentar aqui o programa Madrugada com Deus, conversar um pouco com vocês, trazer a mensagem da espiritualidade e o Evangelho de Jesus. Nosso tema de hoje, aqui do programa Madrugada com Deus, é como proteger alguém que atrai o mal. Como que nós podemos proteger alguém que atrai o mal? Você conhece alguém que atrai o mal? Ah, você mesmo, quando se olha no espelho, você atrai o mal, né? Você é essa pessoa? Então, hoje, vamos tratar de ajudar você e você também ajudar as pessoas, porque assim, uns ajudando os outros. Vocês me ajudam, eu ajudo vocês e assim nós vamos vivendo e sobrevivendo. A primeira coisa que nós devemos pensar quando falamos em ajudar alguém, sabe o que é? É a prece. A primeira forma de ajudar alguém é pela prece. E nós vamos aqui no Madrugada com Deus fazer a oração, como todo dia o nosso amigo Júlio, que está aqui apresentando o programa, faz. Ou também os outros apresentadores. Todos os dias, começamos com a prece. No programa Madrugada com Deus, que é o programa do Templo Espiritual Maria Santíssima, essa casa ecumênica que recebe todos, sem distinção de religião, de crença, de partido político, de clube de futebol, de escola de samba, seja o que for, de cor. Meus amigos, todos aqui são bem-vindos. Eu até lembrava outro dia, conversando ali com a Valesca durante uma live, que quando eu cheguei aqui a primeira vez, ninguém me perguntou qual minha religião, que time eu torcia, qual meu partido político, nada disso. Simplesmente me falaram, seja bem-vindo. Eu gostei tanto do seja bem-vindo que eu estou aqui só há 20 anos. Né? Então, dentro desse tema, como ajudar alguém que atrai o mal, a prece é o primeiro passo a ser dado. Então, vamos, dentro desse tema, a prece que Jesus nos ensinou, a prece do Pai Nosso, para afastarmos de nós, afastarmos das pessoas que nós amamos e afastar daquelas pessoas que são consideradas nossas adversárias o mal. Mas Paulo de Moraes, rezar por quem quer me ferrar a vida? Sim, rezar por quem quer ferrar a sua vida, para que ela pare de querer ferrar a sua vida. Rezar para quem quer puxar meu tapete? Sim, para que ela entenda que não adianta puxar o seu tapete. Se ela não tiver competência, não vai adiantar nada. Imagina o seguinte, você é uma pessoa ótima, trabalhadora dentro de uma empresa. A empresa progride porque você a carrega nas costas. E tem alguém querendo puxar seu tapete. Se puxar seu tapete e seu chefe, seu patrão gostar e ficar com essa pessoa, o que vai acontecer?
Ela vai ter competência para fazer o que você faz? Não, ela vai destruir a empresa. Um patrão inteligente, um chefe inteligente, um líder, ele não vai fazer isso. Ele não vai afastar essa pessoa que mantém a empresa em pé. E Deus mantém esta casa, o planeta Terra, em pé, pelas mãos do Cristo. Então, fazendo aquilo que Jesus nos orientou, vamos falar com esse Pai para que Ele nos proteja, nos livre de todo o mal. E Jesus nos ensinou assim, ó: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, como nós perdoamos as dos nossos ofensores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Perceberam, meus amigos e minhas amigas? Livra-nos do mal. Estamos pedindo a Deus que nos livre do mal, ou seja, nos impeça, se for o caso, de praticar o mal. Que nós não pratiquemos o mal, nem para nós, nem para qualquer pessoa. Essa é a primeira coisa a se fazer. E a segunda? Tem vários pontos, não conseguiríamos apontar todos aqui no nosso tempo do Madrugada com Deus. A segunda é receber a pessoa. Lembra quando eu contei para vocês como eu fui recebido na casa? Seja bem-vindo, meu irmão. E eu gostei tanto que eu fiquei. É acolher a pessoa, o acolhimento. A pessoa que está do seu lado, seu companheiro de trabalho, seu vizinho, seu amigo, está passando por uma dificuldade? Não ponha o dedo na ferida. Ajude a encontrar uma saída, ajude a encontrar uma solução. É isso. Bom, mas estamos falando, estamos conversando, está muito bom, mas eu quero apresentar para vocês aqui um amigo meu chamado Caboclo Sete Flechas. Ele veio aqui durante as reuniões do Templo Maria Santíssima e deixou uma mensagem para todos nós falando exatamente desse tema: como proteger alguém que atrai o mal. Então vamos acompanhar e depois nós voltamos e conversamos mais um pouquinho. Salve Jesus de fiotada. Deixe que a paz de nosso Senhor guarde a cada um contra todos os males, pois a cada dia a necessidade de se proteger se faz mais notória àquele que assim o quer ter. Filhos, o mal está aí, para todos que querem ver, possa enxergar. Mas o bem também se faz presente. A proteção de nosso Senhor nunca faltou e nunca faltará a quem assim o quer ter. Mas para que se tenha proteção, deve-se ter autoridade moral. A moralidade hoje está em falta, filho. Falta esta moral verdadeira que o Cristo Jesus veio apresentar a todos. Fala-se muito em liberdade, que há liberdade na nova sociedade, mas esquecem-se que quanto mais liberto é,
maior é a responsabilidade perante a própria vida. Os atos que se tem respondem pelo que se vive, corresponde ao que se vive. A moralidade é a ação no bem em tudo o que se faz. É o colocar o amor em cada ação que se tem. O que adianta ter liberdade se não tiver responsabilidade? O que adianta ser livre para tudo fazer e não responder pelos atos que se tem? Hoje se vê o mal entrando nas casas e muita revolta nos corações, alegando que Deus não age, Deus não protege, que a religião nada faz contra o mal, que os espíritos não estão protegendo. Como proteger alguém que não gera a sua própria proteção? Como socorrer alguém que não se socorre? Como dar o bem a alguém que não age no bem? A lei de Deus nos permite ter o que nós plantamos. É necessário ter autoridade, é necessário ter moral para evitar o mal, para evitar estes conhecidos popularmente como obsessor, pois estes obsessores não têm força para quem age moralmente, para quem age no bem, pois a ação do obsessor é nos maus pensamentos, nos sentimentos ruins, na maldade gerada pela mente displicente, pela mente que não ora e não vigia. Como proteger alguém que atrai o mal? Se há liberdade dada por Deus para que cada um construa a sua própria vida. Hoje, mais do que nunca, fiotada, é necessário ter moral, autoridade diante do mal, viver no bem, agir no bem, pensar o bem, sentir este bem. Hoje, mais do que nunca, fiotada, é necessário avaliar o que pensa, para saber o que sente e o que faz diante da responsabilidade que é a liberdade. Pois Deus nunca deixou de se fazer presente na vida daquele que está na presença de Deus. Para estar nesta presença, é necessário agir moralmente, pois o obsessor espera apenas uma brecha na ação, no pensamento, na atitude que se toma. Aquele que age no bem estará sempre protegido pelo bem que se faz, pois Deus permite que protejamos aquele que quer e age no bem. Salve Jesus, fiotada! Salve Jesus! Salve Jesus, caboclo 7 flechas. É isso mesmo, salve Jesus. A coisa que nós temos que dizer sempre para que possamos atrair
a presença de Jesus junto de nós. Jesus que disse: onde houver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então, salve Jesus sempre, para que Ele esteja junto de nós. Não é isso? Mas eu separei aqui uma coisa que nosso amigo Sete Flechas falou, Caboclo Sete Flechas, que eu achei assim espetacular. Vamos ver se vocês concordam comigo aí em casa. Ele falou da liberdade. Sim, nós temos liberdade, não é? Todos nós concordamos em ter liberdade. Eu quero ter liberdade para fazer o que eu quiser. Desde que, não é? Desde que não interfira na liberdade do outro. Liberdade com responsabilidade. Eu sou responsável pelos atos que eu pratico. Você é responsável pelos atos que você pratica. Aquilo que você faz, você é responsável por isso. Então, vamos imaginar o seguinte: qual o limite da nossa casa? São as paredes, o teto, não é isso? Ali é nossa casa. Ninguém vai poder chegar ali cantando de galo, porque já tem um galo ali, né? Minha casa sou eu. Ninguém pode chegar dizendo que tal coisa é assim, 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 assim. Ninguém. Ninguém que eu digo, ninguém estranho, né? Vamos entender isso. E aqui na Terra? Planeta Terra, que é a nossa casa. Liberdade de fazer o quê? Desde que eu não interfira na liberdade do outro, que eu não cerceie a liberdade do outro, do meu amigo, do meu vizinho. Tudo bem. Mas eu sou responsável, eu sou responsável pelos atos que eu pratico. Não é você. Você não vai responder por algo que eu tenha praticado. Eu não vou responder por algo que você tenha praticado. Pelo menos devia ser assim. Nós sabemos que nas leis humanas, né, estão aí os artigos da imprensa, os noticiários, os livros de história, os filmes, mostrando que às vezes tem sempre um inocente pagando por um culpado. Certo? Isso no patamar humano. Mas e no patamar divino, diante de Deus? Será que é assim que acontece? Será que Deus permite que um inocente pague por um culpado? Há gente que diz, baseado na Bíblia, né, que Deus pune o pecado dos pais nos filhos, nos netos, até a 3ª, 4ª geração, quando tudo isso tem a ver com reencarnação. Isso já foi falado aqui várias vezes e outros tantos serão falados. Mas não é isso. Deus não pune um inocente no lugar do culpado. Não, não é assim. Deus pune, na linguagem humana, né, o culpado certo. Ou como dizia o nosso amigo Chico Xavier, a carta vai exatamente no endereço a qual ela foi enviada. Né? Tem um pensamento que diz mais ou menos assim: ela não bate na porta errada. Não é isso? Então, dentro disso, nós temos que assumir a responsabilidade. Poxa, errei. Errar, todo mundo erra. Eu errei. Estou aqui apresentando o programa, errei ao apresentar o programa. Qual o problema? Vamos consertar? Tem como consertar? Vamos consertar. Você está no seu trabalho, errou. Tem como consertar? Conserta. E assume que errou. Poxa, foi eu que errei. Não põe a culpa no parceiro de trabalho. Não, isso não é honesto. Nós temos que assumir a responsabilidade pelos nossos atos. Certo? E onde começa o mal? Aqui, ó, no pensamento.
Nós começamos a agir mal quando pensamos mal. Tá certo? Bom, mas agora o Paulo de Moraes aqui vai ficar quieto um pouco, porque eu tenho que passar a palavra para o Paulo de Moraes, que vai fazer a leitura do livro Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação, que estava, quando me chamaram para fazer o programa aqui, o pessoal até brincou, aqui, você, fala para o Paulo de Moraes, fica quieto, vai passar para o Paulo de Moraes. Até ficou assim uma coisa muito engraçada, porque eu vou agora me calar, descansar um pouco aqui e passar a palavra ao Paulo de Moraes. Passamos a apresentar os quatro evangelhos, Revelação da Revelação, Jean-Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 22, versículos 24 a 30. Seja o maior como o menor. Suscitou-se entre os discípulos uma discussão sobre qual deles seria o maior. Jesus lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que exercem autoridade sobre eles se intitulam benfeitores. Mas não sejais assim. Ao contrário, aquele que entre vós é o maior, seja como o menor. E aquele que manda, seja como o que serve. Porque qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Não é o que está à mesa? Entretanto, eu estou no meio de vós como quem serve. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Eu vos destino um reino como meu Pai destinou para mim, para que comais e bebais à minha mesa no meu reino e assenteis sobre tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Número 288. Ninguém há de ser excluído, ninguém será repelido. Mas também ninguém se há de considerar superior a seu irmão e ambicionar lugar mais elevado. A discussão que se travou entre os discípulos quando cogitaram de saber qual deles deveria ser considerado o maior é, no fundo, análoga ao pedido que a Jesus dirigiram os filhos de Zebedeu e a mãe deles, pedido que causou indignação aos 10 outros apóstolos e deu lugar à resposta e aos ensinamentos que o Mestre, nesta outra ocasião, repetiu, usando apenas de termos diferentes. Tais discussões surgiam a miúde entre os discípulos, porque, não obstante a missão que desempenhavam, eles se achavam sob o império da carne, sofrendo-lhe os desfalecimentos. A resposta de Jesus, consignada nos versículos 25 a 27, já foi explicada pelo que vos dissemos no ponto indicado. Reportai-vos a essas explicações. Repetiremos, entretanto. Esta resposta encerra um ensinamento simples e conciso, de molde a induzir o homem à humildade, ao desinteresse e à renúncia de si mesmo. Como tudo o que importe em fração da lei de amor, de caridade e de fraternidade, o orgulho constitui uma barreira que se ergue entre o homem e Deus. O versículo 28 deste capítulo 22 da narrativa evangélica feita por Lucas transcreve estas palavras do Mestre: Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações.
Não tomeis aqui o termo tentações na sua acepção vulgar. Segundo o Espírito, velado pela letra, ele significa, com relação a Jesus, tribulações, provas, a que qualquer outra natureza que não a sua houvera sucumbido. Do ponto de vista humano, aquela expressão indica os sarcasmos, as perseguições que lhe moviam seus inimigos e que aos olhos dos homens eram para ele tribulações e provas. Jesus falava a seus discípulos: não o esqueçais, e objetivava, empregando o termo tentações, deixar uma arma com que de futuro se pudesse combater a divindade que mais tarde os homens lhe haviam de atribuir. E o versículo 29 reproduz: assim como meu Pai me confiou um reino, eu vô-lo confio. Os apóstolos fiéis eram espíritos adiantados, mas ainda não perfeitos. Jesus trazia aos homens os meios de progredirem, tal como o Senhor lhe dera a ele e a todos os outros espíritos os meios de se elevarem. Assim como, até então, os espíritos que tinham querido perseverar no bem, inclusive o seu, haviam tido a assistência dos espíritos superiores prepostos à obra do adiantamento deles. Também os apóstolos seriam auxiliados e guiados para atingirem a perfeição que ambicionavam e pela qual tantos esforços faziam. Jesus, Espírito protetor e governador do vosso planeta, único encarregado do vosso progresso, vos prepara o reino como a seus apóstolos, dando-vos a assistência de espíritos relativamente superiores, prepostos ao vosso desenvolvimento, auxiliando-vos e encaminhando-vos para a perfeição que ambicionais. Esforçai-vos, pois, por consegui-la, e quando a houverdes atingido, quando vos houverdes tornado servidores ativos e devotados do Pai, reunidos todos, repartiremos convosco o pão espiritual e beberemos pelo cálice da vida eterna. E quanto a estas palavras do versículo 30 deste capítulo 22 do Evangelho de Jesus segundo Lucas: e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel, reportai-vos as explicações que já vos demos a esse respeito. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Eis aí, meus amigos, os 4 Evangelhos sendo lido, completamente lido, aqui no Madrugada com Deus. Está disponível para todos poderem acompanhar, ouvir de novo, voltar e ouvir e reouvir, até entender, no Spotify, Playtens, todas as plataformas digitais às quais o templo tem acesso ou disponibiliza para que você possa acompanhar, para que você possa iluminar cada vez mais sua alma com o Evangelho. Assim, nós vamos ajudando as pessoas a se defender do mal, a não pensar no mal, a não criar o mal, a não praticar o mal, porque tudo isso tem consequência. Consequência dos atos, devem ser assumidas as consequências.
Se nós praticarmos bons atos, as consequências serão boas para nós e para a humanidade toda. Se nós praticarmos péssimos atos, as consequências serão terríveis para nós. Não é isso? E cá entre nós, falar a verdade aqui, ó, que ninguém nos escute. Quem é que gosta de sofrer? Quem é que gosta de sofrer nesse mundo? Eu não gosto. Acho que você também não. Então, jeito de nós pararmos de sofrer é nós pararmos de praticar o mal. Vamos praticar o bem. Vamos levar o bem a todas as criaturas. Todos nós precisamos disso. Ok? Então, ao encerrar aqui o Madrugada com Deus no dia de hoje, eu só tenho a deixar a todos o meu fraternal abraço, com aquela saudação que aqui nós adotamos. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você.